Boa noite, igreja. Estaremos dando início a mais um culto de oração, hoje dirigido pelas crianças. Convido a igreja para estar abrindo sua Bíblia em Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Deus, obrigado por tudo que você ter feito na minha vida. Obrigado, Senhor, da tua misericórdia. Abençoe toda a nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas,
capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o baluarte da minha vida, de quem atemorizarei? Beijos, fiquem com Deus. Boa noite, igreja. Gostaria que os irmãos estivessem abrindo a sua Bíblia em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te peço, meu Deus, que o Senhor venha estar abençoando esse culto, meu Pai. Abençoe os irmãos da igreja. Abençoe cada um de nós, meu Pai. Que o Senhor venha estar ajudando nas necessidades, meu Pai, de cada um. Que o Senhor venha estar abençoando cada um, meu Pai. Que o Senhor venha estar abençoando os que estão no hospital, meu Deus. Que venha curar eles, meu Pai. Que isso tudo venha logo passar, meu Deus. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morrer. Mas adorar pelo que ele faz, nem tem materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivo pelo seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus me deu, bendito seja o nome do Senhor. A Ele é glória, a Ele é honra, é o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morrer. Mas não adoro pelo que ele faz, nem por materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele é honra, a Ele é glória e o louvor. Eu queria que vocês fechassem os olhos e vão orar. Senhor Deus, obrigado, Deus. Eu também te peço, Deus, pelos meus irmãos, Deus, da igreja, Deus. Eu também te peço, Deus, pelos países, Deus. Deus, eu também te peço, Deus, pela pandemia, Deus, que passa logo, Deus, pra gente se reencontrar todos, Deus. Eu também te peço, Deus, que você abençoe cada deles em nossos países. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém. É com coração grato, né, que estamos realizando mais um culto de oração. Eu convido a igreja para estar abrindo a palavra de Deus em Êxodo 17, do 8 ao 12. Nessa passagem se fala sobre Amaleque e peleja contra o israelita.
No versículo 8 diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Redefim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolha nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo de outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Amém? A Bíblia diz que Moisés foi para o monte com Arão e Ur, né? E quando a mão dele ficava cansada, né? Porque a luta cansa, a gente... Quando está enfrentando alguma batalha, a gente fica cansado, a gente fica triste, a gente chora, né? E a gente precisa, muitas vezes, de alguém para nos ajudar e nos sustentar, né? Então, porque nós não somos nenhum super-herói, né? Então, a gente é de carne, então a gente às vezes não dá mais vontade, a gente acha que Deus não está mais nos ouvindo, a gente acha que Deus esqueceu da gente, que Deus tirou férias, eu não sei o que a gente... Quando a gente está enfrentando alguma luta, né, que a gente não consegue ver uma resposta, ou quando você acha que está indo bem, de repente retrocede tudo de novo, então realmente nos deixa muito triste. Então, ai de nós se não fosse nossos amigos, ai de nós se não fosse a igreja, né, a nossa família, que nos ajuda, nos sustenta, nos ajuda em oração, nos ajuda em força, né? Como todos sabem, eu tive com meu pai internado, né? Ele veio de 2 internações, a primeira durou 8 dias, mas foi uma doença que não teria, assim, nenhum risco, claramente, de morte, né? Então, em nenhum momento ele teve aquele risco. E ele teve alta, ficou uma semana em casa, e passando essa semana, ele teve um AVC. E com esse AVC ele ficou mais 12 dias internado. Eu me lembro que no dia 1º, que foi o dia que ele teve AVC, minha irmã me ligou às 2 da manhã. E eu não tinha nem força mais para pegar o telefone, assim. E quando ela disse que ele estava desorientado, estava todo, não falava, eu já não tinha mais forças. E eu lembro que ela me perguntava: que hora que você vai vir? E eu falei: eu já estou indo. Mas eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia encarar. Eu tive muito assim, fiquei muito fraca naquele momento, me senti muito fraca, né? Orei a Deus, falei: Senhor, não permita, mas a gente foi com o coração assim, né? Aí eu lembro que eu estava aqui em casa, a Fabiana chegou, né? E aí perguntou, eu falei, aí eu me lembro que eu disse para ela: eu não tenho, tô sem força para ir. Eu tenho que ir, mas estou sem força. E ela olhou para mim e disse: vamos, eu vou com você. Não, eu vou com você. Eu falei: não precisa, porque eu também não sei nem o que eu vou encontrar, se eu vou poder ficar no hospital, se eu não vou poder ficar no hospital, porque até aquele momento a gente não tinha real situação, se ele precisaria de um CTI, se não precisaria. Ela: não, eu vou, e qualquer coisa, se você for ficar em algum hospital, eu peço o Anderson vai me buscar. E ali ela foi. Eu digo para os irmãos: ai de mim que não tivesse essa força para ir, né? Porque foi um momento que eu estava assim me sentindo. Então a gente precisa muitas vezes dos irmãos, né? De estar orando, de estar intercedendo, né? Recebi muito carinho da igreja, muitas mensagens, né? De preocupação, de tô orando. Recebi muito apoio de pessoas dizendo, né? Olha, precisar, eu tô indo aí, é longe, mas a gente está lá. Recebi apoio dos pastores, né? Ai de mim se eu não tivesse recebido, porque foram dias difíceis. Teve 2 dias ímpar na minha vida, né? Teve um dia que eu tava lá e quando eu achei que ele estava melhorando, né? Ele fez um exame, uma tomografia do crânio, do tórax,
E o médico tinha dito que ia dar alta para ele, que já ia avaliar a alta dele. Quando ele passou, aí ele não tinha visto os exames ainda. Aí quando ele saiu para ver os exames, aí eu fui perguntar: doutor, você vai dar alta pro meu pai? Ele falou assim: não, vamos esperar até sábado, porque eu quero ver se um exame melhora. Eu falei: tá, mas naquele momento achei que fosse nada demais. E de repente eu comecei a sentir algumas coisas assim diferentes, alguns tratamentos assim um pouco diferentes, umas preocupações, e aquilo me acendeu, né? Me acendeu a coisa. Eu falei: meu Deus, alguma coisa deu no exame. E eu me lembro que eu não conseguia falar isso com ninguém, nem com a minha irmã, nem com o Mauro. Eu passei aquela noite chorando, pedindo a Deus, né, que não fosse aquilo que eu estivesse imaginando. E eu me lembro que nesse meio tempo o Anderson me mandou mensagem, me dando força, perguntando se precisava de alguma coisa. E aquilo me deu um segundo ânimo, né, me animou novamente. Então, assim, realmente eu vim. Aí, na sexta-feira, para minha surpresa não, porque eu já estava esperando, né, uma notícia, mas para confirmação daquilo que eu estava imaginando, o médico veio dizer que meu pai estava com Covid. E naquele momento, assim, eu desabei, porque como é que meu pai, sem falar, ia para o isolamento, ia para um lugar onde ele não ia conseguir nem entender, né, e eu vivi isso, né, porque eu vivi isso no Rio Centro, no Fundão, do isolamento das pessoas, que as pessoas não têm contato nenhum com a família, e ele não ia ter esse contato, né, e eu me desesperei, eu falei: não. E eu comecei a questionar, a perguntar a Deus: mas por quê? Gente, a gente veio da herpes, melhorou, teve o AVC, estava melhorando, e agora isso. E eu fiquei num desespero muito grande, né? Naquele momento, eu não tinha mais chão. E eu me lembro que a Lísia me mandou uma mensagem perguntando se estava tudo bem, notícias boas, e porque eu tinha dito a ela, né, que estava previsto uma alta para sábado, né, isso já era no sábado, e aí eu falei, eu não sabia nem o que responder, eu até disse para ela: não, tá difícil. Ela: por quê? Aconteceu alguma coisa? E foi quando eu desabafei, foi a primeira pessoa que eu passei, né, fora a minha família, que o diagnóstico era coisa, e já estavam pedindo transferência para ele, para uma enfermaria de Covid, né. E a gente fiquei assim, desesperada, né? Aí eu lembro que o pastor Carlos me ligou, aí começou a falar um monte de coisas, né? Dizendo que eu podia chorar, que eu podia coisa, mas que Deus estaria trabalhando, que eu tenho que aprender a descansar, né? E eu me lembrei muito disso. Se eu entreguei meu pai para Deus, eu tinha que aprender a descansar. Eu sempre peço muito isso a Deus: Senhor, me ajuda a descansar, porque é muito fácil a gente chorar, é muito fácil a gente dizer que Deus é bom, é muito fácil a gente dizer que tá tudo bem, que vai dar certo, quando não é com a gente, quando a gente não tá passando, é tão fácil. Mas, ali, estava vivendo um momento muito ruim, um momento que eu precisava realmente crer. E eu sei que depois de várias horas, conversando com o pastor Carlos, eu comecei, me deu um refrigério, né? A minha alma foi mais calma, eu fui entregando a mão de Deus. Eu falei: Senhor, eu sei, não é isso que eu quero, mas se for para ele ser transferido, se for para ser o melhor que ele for transferido, ele vai ser transferido. Se não for para ele ser transferido, o Senhor não vai permitir, não sei o que o Senhor vai fazer, não sei o que o Senhor vai, qual as providências que o Senhor vai tomar, mas eu creio que o Senhor vai fazer o melhor para ele, porque se até aqui, né, nós estamos, Deus, o Senhor vai estar na frente dessa batalha. E foi uma noite, depois desse momento, eu consegui relaxar mais, claro, e continuei triste, preocupada, mas mesmo assim, eu aprendi a descansar, porque eu tinha que entregar a Deus, né? Mas foi muita ajuda dos irmãos, das orações. Eu sabia que a igreja estava orando, eu sabia que eu não estava só, né? Além da minha família, eu tinha muitos amigos, né? Que fez muita diferença nesses dias ruins, né? E a glória de Deus, né? A gente não teve a transferência, e pelo contrário, o outro médico passou
na segunda, né? E disse que ele não estava com Covid, que aquilo ali que o outro médico falou era uma coisa que ele já tinha, que os outros exames deu negativo e que ele poderia ir para casa só para reabilitação, né? Ainda temos batalhas para vencer, porque ele precisa ainda melhorar a fala, mas o caminho da Covid, que era o medo, o terror na minha vida, e ele disse não. E graças a Deus, no dia do aniversário dele, né, a gente pôde comemorar em casa. Então, assim, eu queria dizer o que para os irmãos? Agradecer, né, porque por isso que eu disse, né, que vocês não sabem a força que vocês me deram, né, assim, mesmo os que talvez não passaram mensagem, mas eu sabia que estavam orando, eu sabia que estavam junto comigo, né. Então, assim, é por isso que quando a gente está passando batalha, a gente precisa de amigos, a gente precisa ter o apoio, né? Porque naquela luta lá de Moisés contra Amaleque, o e o Arão estavam segurando os braços de Moisés para ele continuar ganhando a guerra. E foi assim que eles conseguiram. Por isso eu digo para vocês, a gente tem que também, assim, não viver pelo aquilo que sentimos, mas viver pelo aquilo que a gente cremos. Se a gente cremos que Deus está na frente da batalha, a gente não tem que temer. É difícil, mas não tem que temer. Então, eu agradeço a Deus, agradeço a vocês e amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém? Boa noite, igreja, graça e paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, que reunião abençoada, que testemunho lindo contado pela nossa querida irmã Claudemir, que bênção, que edificou as nossas vidas. Amados irmãos, na próxima terça-feira nós faremos o nosso culto presencial, nossa reunião de oração será presencial, tá certo? Mas vamos continuar com esse rodízio de sociedades. Próxima terça-feira vai ser com os adolescentes. Então, adolescentes se preparam, estarão lá na nossa igreja conduzindo a nossa reunião de oração. Que Deus abençoe os nossos adolescentes, que Deus abençoe as nossas princesas, os nossos príncipes, na verdade, nosso príncipe Brian. Que Deus abençoe a nossa amada igreja, as tias que conduziram essa reunião tão carinhosamente, tão brilhantemente. Louvado seja Deus pela tia Fabi, pela tia Claudemir. Que Deus abençoe as nossas irmãs. Agora, povo de Deus, receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, o consolo, o direcionamento do Santo Espírito de Deus, seja sobre vós, povo amado de Parque Royal, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas pelos séculos de séculos. A igreja diz, amém. Deus te abençoe, irmãos, graça e paz.